Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 1º de abril. O plenário virtual do Supremo já tem maioria de votos para manter as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao deputado federal Daniel Silveira. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. STF decide que associações locais podem emitir carteira estudantil sem necessidade de filiação a entidades nacionais. Ministro Luiz Roberto Barroso determina prazo para que a União torne públicos os dados sobre saúde indígena. E ainda, o trabalho da Justiça no amparo a mulheres que decidem entregar o filho voluntariamente para adoção. O Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor da abertura de um novo inquérito contra o deputado federal do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, dessa vez por desobediência à ordem judicial. Até agora, 7 ministros seguem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou as medidas cautelares contra o parlamentar, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. O julgamento é no plenário virtual. Os ministros têm até a meia-noite para lançar os votos no sistema. Só depois o resultado é confirmado. A maioria já votou a favor das medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o deputado Daniel Silveira. Uma delas é a abertura de inquérito por desobediência à ordem judicial. Atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República, Moraes mandou o deputado colocar a tornozeleira eletrônica na sexta passada. Os advogados de Silveira foram intimados da decisão no sábado, mas só ontem à tarde o parlamentar foi à sede da Polícia Federal em Brasília para a fixação do equipamento. Além do uso da tornozeleira eletrônica, as medidas impostas ao parlamentar incluem pagamento de multa de R$15 mil por dia de descumprimento da ordem judicial, bloqueio de contas bancárias para garantir o pagamento da multa, proibição de sair do Rio de Janeiro, exceto para vir a Brasília e exercer o mandato. Daniel Silveira também não pode participar de eventos públicos. O deputado já é réu num processo no Supremo desde abril do ano passado, quando a Corte decidiu pela abertura da ação penal, seguindo o relator, Alexandre de Moraes. Neste inquérito, ele responde por prática de coação no curso do processo, incitação às Forças Armadas contra o Supremo e também de tentativa de impedir o livre exercício do Poder Judiciário. O julgamento do caso está marcado para o dia 20 deste mês. Também por maioria, o plenário Supremo decidiu que associações locais não precisam ser filiadas a entidades nacionais para emitir carteira estudantil. Os ministros também entenderam que as entidades nacionais responsáveis pela definição do modelo único do documento devem fixar parâmetros razoáveis. Cinema, shows, teatros e espetáculos. Qualquer estudante matriculado regularmente em uma instituição de ensino tem direito a pagar meia entrada nesses eventos. Quem garante é a Lei 12.933 de 2013. Para comprovar que a pessoa é realmente estudante, foi criada a Carteira de Identificação Estudantil. A norma estabelece que a filiação das entidades estaduais e municipais representativas dos estudantes às entidades nacionais, Associação Nacional de Pós-Graduandos, União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas é pré-requisito para que possam emitir a carteira de identificação estudantil. Para o Partido Popular Socialista, o PPS, essa condição ofende o princípio da liberdade de associação, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. O partido argumenta que o dispositivo tem a finalidade de assegurar a liberdade das pessoas de se organizarem por meio de associações, mas também de garantir que o exercício desse direito ocorra de forma livre, seja de pressões exercidas por grupos da sociedade ou pelo próprio Estado. Por isso, o partido entrou com ação aqui no Supremo, questionando esse pré-requisito para ter a carteira estudantil emitida. O relator do processo é o ministro Dias Toffoli. Ele votou pela procedência parcial da ação e afirmou que a exigência de filiação viola o princípio da liberdade de associação. No entendimento do relator, a expressão filiadas àquelas, contida na norma,
pressupõe uma vinculação compulsória dos órgãos estudantis locais e regionais às entidades nacionais, proibindo de expedirem documento de identificação para os estudantes a elas vinculados. Para Toffoli, esse dever de filiação interfere diretamente na autonomia da entidade estudantil, que se vê obrigada a se associar à entidade não necessariamente alinhada às suas metas, princípios, diretrizes e interesses. O restante do sistema instituído pela norma permanece inalterado, recaindo a atribuição de emitir a carteira de identificação estudantil apenas à UNE, à UBS, à ANPG, aos órgãos estaduais e municipais filiados àquelas, aos DCEs e aos centros e diretórios acadêmicos. O plenário, por maioria, seguiu o voto do relator. Assim, associações locais não precisam ser filiadas às entidades nacionais para emitir carteira estudantil. Os ministros também decidiram que as entidades nacionais responsáveis pela definição do modelo único do documento devem fixar parâmetros razoáveis. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou que a União disponibilize para acesso público em 30 dias dados sobre saúde indígena. O descumprimento da decisão pode levar a multa diária de R$100 mil. As informações devem ser tanto de indígenas localizados em terras homologadas quanto nas não homologadas. As planilhas precisam ter dados do monitoramento de barreiras sanitárias e de ações de saúde, inclusive de povos isolados que foram contaminados com a Covid-19. O ministro Luiz Roberto Barroso apontou que a precariedade das informações impede a adoção de medida de auxílio à população indígena. A decisão foi em ação apresentada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil no Supremo Tribunal Federal em julho de 2020. A entidade pedia a adoção de providências no combate à epidemia da Covid-19 entre essa população. Na determinação, Barroso considerou que houve resistência do governo federal na apresentação dos dados. Ele enfatizou que é direito de toda a sociedade conhecer as informações. A seguir, acordo promovido pela AGU deve facilitar a regularização fundiária no Distrito Federal. Voltamos já. Em comemoração aos 20 anos da TV Justiça, é muito importante ressaltar o excelente e precioso serviço que ela vem prestando a todo cidadão brasileiro. Aqui na TV Justiça, você consegue ter acesso a todas as questões do judiciário, com uma linguagem simples, tranquila e de fácil entendimento. Ela é muito importante para todo cidadão brasileiro, porque assim você consegue se manter informado de tudo o que acontece e que te atinge. O acordo firmado entre a União e o governo do Distrito Federal vai abrir caminho para a regularização fundiária no DF. A União e o governo do Distrito Federal celebraram um acordo que encerra impasses de quase meio século envolvendo a participação como acionistas na Companhia Imobiliária de Brasília, a TerraCap. A negociação, mediada pela Advocacia Geral da União, foi confirmada durante cerimônia no Palácio do Planalto. É o fechamento de um acordo muito importante para a União e para o Distrito Federal, mas principalmente para uma parcela significativa de cidadãos de Brasília que há muitos anos aguardam a solução desse impasse. As negociações foram conduzidas por meio da CECAF, Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, da AGU. O conflito tem origem na perda de documentos que integravam a ata de constituição da TerraCap. Essa empresa pública foi criada em 1972 e possui 2 acionistas, o GDF, com 51% de participação, e a União, com 49%. Porque isso acabou gerando como consequência dificuldades na identificação dos ativos da companhia, o registro e também a regularização cartorial daqueles imóveis, impedindo, portanto, a TerraCap de exercer o efetivo domínio sobre áreas importantes do Distrito Federal.
Como consequência, então, dessa situação, levantou-se o questionamento acerca do direito de acionista da União, o que acabou levando ao cessamento durante um determinado período do pagamento de juros sobre capital próprio e de dividendos ao acionista minoritário, que era a União. Graças ao consenso, foi possível resolver a transferência de imóveis da União para a TerraCap. O acordo abre caminho para a regularização fundiária e a adoção de políticas de desenvolvimento urbano de áreas do Distrito Federal como Vicente Pires. Somente nessa região administrativa do DF, a medida poderá contemplar mais de 22 mil famílias. O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a competência para o julgamento de casos envolvendo saques de cheques falsos. O caso analisado foi de estelionato contra uma correntista de agência bancária localizada no município de Urupês, em São Paulo. A vítima procurou a delegacia local para denunciar a tentativa de compensação de um cheque clonado que não foi pago por insuficiência de fundos. O cheque foi depositado em Curitiba. O juízo de Urupês declinou da competência sob o argumento de que eventual crime de estelionato se consuma no momento e no local em que o agente obtém a vantagem ilícita. Neste caso, a capital paranaense. O juízo da 5ª Vara Criminal de Curitiba suscitou o conflito no STJ, por entender que a competência é do local da agência em que ele seria sacado, ou seja, o local no qual a vítima possui conta bancária. A 3ª Seção reconheceu a competência do juízo da comarca de Urupês para julgar o caso. A relatora do conflito de competência, ministra Laurita Vaz, explicou que quando se está diante de estelionato cometido por meio de cheques adulterados ou falsificados, a obtenção da vantagem ilícita ocorre no momento em que o cheque é sacado, pois é nesse momento que o dinheiro sai efetivamente da disponibilidade da entidade financeira sacada para, em seguida, entrar na esfera de disposição do estelionatário. Para o colegiado, o local de obtenção da vantagem ilícita nesses casos é o da agência bancária onde seria sacado o cheque falso, isto é, onde a vítima possui conta. O TSE promoveu mais um encontro entre presidentes dos tribunais regionais eleitorais, dessa vez com representantes dos TREs da região Nordeste. Nas reuniões são ouvidas as demandas e as principais ações desenvolvidas para as eleições gerais de 2022. Entre os temas debatidos na manhã de hoje, na reunião com os presidentes e diretores dos TREs do Nordeste, conduzida pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin, estiveram diversos temas importantes para garantir que as eleições ocorram de forma segura e democrática. Um importante anúncio dado pelo presidente foi de que o TSE vai triplicar o número de urnas eletrônicas no teste de integridade, que é uma das etapas de auditoria da urna realizada no dia da eleição em todos os estados do país. O teste permite a participação de representantes de partidos políticos e é transmitido ao vivo no YouTube, para que qualquer pessoa possa acompanhar. Durante a tarde, uma das principais temáticas da reunião foi a participação das mulheres na política. Por videoconferência, a ministra Maria Cláudia Buchianeri liderou o debate sobre a importância da representatividade feminina nos cargos públicos. Os encontros com representantes dos tribunais regionais eleitorais continuam na semana que vem. Na próxima sexta-feira, dia 8, está marcada a visita dos desembargadores da região Sudeste. E no próximo bloco a gente fala sobre a atuação da Justiça no amparo a mulheres que decidem entregar o filho voluntariamente para a adoção. Voltamos em instantes. Estamos comemorando 20 anos de TV Justiça. 20 anos de informação e programas cristalinos que visam trazer para a sociedade informações sobre o seu direito de forma clara e objetiva. TV Justiça que venham mais 20 anos, porque nossa sociedade precisa de vocês. A Justiça Militar da União está comemorando 214 anos e, por isso, homenageou personagens que se destacaram na prestação de serviço ao país.
Na manhã de hoje aconteceu a entrega das comendas da Ordem do Mérito Judiciário Militar. A solenidade ocorreu em comemoração ao aniversário da Justiça Militar da União, a mais antiga do país, que completou 214 anos neste 1º de abril. A Ordem do Mérito Judiciário Militar foi criada pelo Superior Tribunal Militar em 1957 para reconhecer pessoas e instituições que prestaram serviços relevantes a essa justiça especializada. O ministro-presidente do STM, o general Luiz Carlos Gomes Matos, destacou a importância dessa homenagem para aqueles que contribuíram para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Nesta data, nós procuramos reconhecer os valores de todos aqueles que trabalham por um Brasil melhor. Esse reconhecimento nós o fazemos com a entrega da comenda da Ordem do Judiciário Militar. Essa, para mim, sem dúvida, é importante. E neste ano, nós estamos fazendo a cerimônia exatamente no dia do aniversário. Entre as pessoas agraciadas, esteve presente na cerimônia o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e outras autoridades do Poder Executivo e Judiciário. Muito honrado em receber essa homenagem do STM, nossa Justiça Militar, que tem uma tradição que remonta os primórdios da estruturação do Estado brasileiro, e ser homenageado nesse dia que marca mais um aniversário da nossa Justiça Militar é uma grande honra. Na ocasião, foi realizada uma homenagem pós-mortem ao servidor Marcelo Azevedo de Paula, com a promoção da comenda ao grau de alta distinção, que foi entregue à sua viúva Márcia Cristina Gurgel Amaral de Paula. 214 anos da Justiça Militar da União. Um momento especial não só para o Judiciário, mas também para todos aqueles que fizeram e fazem parte dessa história. Que nós defendemos os pilares dessas Forças Armadas. Uma razão, razão de ser da nossa justiça é a defesa da hierarquia e da disciplina, daquilo que nós temos, Forças Armadas. Se não tivéssemos hierarquia e disciplina, não seríamos Forças Armadas. Você sabia que uma mãe ou gestante pode fazer a entrega voluntária do filho para adoção? Essa possibilidade é prevista em lei. E para ter certeza da decisão, a mulher tem o amparo da justiça. A entrega pode evitar o sofrimento da criança e da própria mãe, como mostra a repórter Viviane Novaes. A gente começa esta matéria mostrando cenas tristes, mas o motivo é que situações como essa poderiam ter outro destino. Samuel Henrique foi encontrado numa lixeira numa rua de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Ele recebeu o nome da mulher que o encontrou e cuidou do recém-nascido até a chegada dos bombeiros. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, esta criança foi achada dentro de uma sacola numa calçada. Mas o que leva uma mãe a abandonar o filho? Ela pode ter sido abandonada, ela pode ter sido desrespeitada, ela pode ter sido desqualificada ou, pior, não qualificada, né? E tudo isso vai gerar um impacto nesse papel de mãe, nesse papel de cuidadora. Muita gente não sabe, mas a mulher pode fazer a entrega voluntária do filho para adoção com amparo legal. A Lei 12.010 de 2009 estabeleceu que as gestantes e mães que manifestem interesse em entregar os filhos para adoção sejam encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. Depois, a Lei 13.509 de 2017 estabeleceu o direito da mãe receber assistência psicológica, de ser ouvida em audiência judicial e o direito à retratação da entrega, ou seja, de desistir do ato. Também garantiu o sigilo. A mãe pode, inclusive, pedir que nem o pai da criança, nem a família saibam da sua decisão. Muitas delas sabem, né, e compartilham esse sentimento de que passarão por um corredor polonês de julgamento, de constrangimento, de censura, de discriminação. E elas querem se resguardar desse sofrimento. A mãe pode fazer a entrega voluntária em qualquer idade do filho. A partir dos 12 anos, o adolescente tem que ser ouvido numa audiência e concordar. Mas, na maioria dos casos, a entrega ocorre ainda na gestação ou logo depois do parto. Algumas mulheres manifestam a vontade de não ficar com a criança já no hospital.
Seja qual for o agente público ou de saúde que receba a notícia, ele deve comunicar à Vara da Infância e Juventude. Se a mãe confirma a vontade, ela passa a receber acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais. Queremos compreender um pouco a história de vida dela, como é que se deu o contexto da gestação e as razões que ela tem para querer entregar essa criança para fins de adoção. Consideraremos também a possibilidade de que ela reflita sobre as alternativas existentes para que a entrega não seja efetivada. A mãe passa por uma audiência judicial, onde deve confirmar de novo a opção. E só então a criança entra para o cadastro de adoção. A entrega voluntária pode evitar sofrimentos para a mãe e a criança, a interrupção de uma gravidez. Mas essa escolha não é incentivada, muito pelo contrário. Ela é a solução quando a mãe tem plena consciência da decisão. Esse acompanhamento não tem um caráter indutivo, ele tem uma natureza preventiva. Nós queremos que ela, sem qualquer tipo de pressão, sem qualquer tipo de constrangimento, possa construir com responsabilidade e consequência a melhor decisão. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira, o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o presidente da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos e ativista na luta contra a AIDS, Renato da Mata. Eu tive uma grata surpresa, e assim, foi uma coisa muito bacana numa entrevista que nós tivemos em outubro de 2014, né, em que abria a discussão sobre a questão social do INSS e as pessoas soropositivas, né. Isso foi motivo de abertura de uma ampla discussão, né, e que gerou um projeto de lei, né, ajudou a gerar um projeto de lei e que hoje se tornou a Lei 13.847, né, que é uma lei que proíbe o INSS de chamar as pessoas soropositivas aposentadas por uma segunda avaliação pericial e possível desaposentação, que é a Lei Renato da Mata. E depois uma outra reportagem também que foi muito bacana, em 14/10/2019. A TV Justiça, meus mais sinceros parabéns pelo seu excelente trabalho e profissionalismo. A partir da próxima segunda-feira, o Brasil.jus volta à programação da TV Justiça. O boletim com as principais notícias dos tribunais regionais e estaduais vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, com reprise sempre às 10 da noite. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.